alegria muito grande hoje para a nossa igreja, porque estamos recebendo novos irmãos como membros desta igreja. Alguns vindos de outras igrejas evangélicas, outros professando a sua fé no Senhor Jesus, recebendo o batismo, e pais também consagrando ao Senhor os seus filhos pelo batismo. É um momento de muita alegria, muita gratidão, conforme nós cantamos a música da colheita. Deus tem nos dado uma abundante colheita. Glória a Deus por isso. Podemos realmente voltar para o Senhor com gratidão, porque o Senhor tem abençoado o seu povo, o Senhor tem redimido pela sua maravilhosa graça aqueles que estavam perdidos, sem direção, sem rumo, e um dia foram achados pelo Senhor e foram transformados pela sua graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Então nós, como igreja, nos sentimos muito gratos a Deus nesta noite, e todas as vezes que nós recebemos novos membros, é motivo de exaltarmos o nome do Senhor. Deus tem sido misericordioso para esta igreja. Grande número de pessoas têm sido chamados pelo Senhor para congregarem aqui conosco. Nós temos muitas igrejas e somos apenas mais uma delas. E Deus tem nos abençoado. Este ano, com estes que serão recebidos aqui nesta noite, nós iremos perfazer um total de 33 mulheres recebidas, e entre crianças, menores e maiores, e homens, 19 homens, dando um total de 52 novos membros recebidos pela igreja até essa data. Motivo de alegria. 52 pessoas que vêm se juntar a nós para continuarmos proclamando o reino de Deus. E com isso, a nossa igreja passa a ter um número de 843 membros comungantes e não comungantes. Na igreja presbiteriana, comungantes são aqueles que participam da ceia, são aqueles que fazem a sua profissão de fé, são batizados, e os menores são as crianças. E apesar de serem batizados na infância, ainda não participam da ceia, porque ainda não têm o discernimento. Então, juntando os comungantes e não comungantes, são 843 membros, não só aqui, porque nós temos uma congregação também no bairro Amazônia e outras cidades aqui próximos. Então Deus tem nos abençoado muito, irmãos. Motivo de realmente darmos glórias a Deus, porque não é por nós, mas é por Deus movendo com a sua maravilhosa graça. E quero convidar você a abrir a sua Bíblia em um texto de Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça
em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Esse texto do apóstolo Paulo é um dos mais extraordinários e grandiosos da Bíblia. Ele relata a nossa caminhada, a caminhada de cada ser humano nesta vida, até encontrar Jesus. Aqueles que não conhecem Jesus, que ainda não o confessaram como Senhor de suas vidas, o texto diz que estão mortos nos seus delitos e pecados. Assim estávamos todos nós. Até um dia, e esse versículo 4, ele é um dos mais belos que nós encontramos da Bíblia, porque nós estávamos mortos, filhos da ira, condenados. Aí o versículo 4 diz, mas Deus, não eu, não você, mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida. Que coisa maravilhosa. Recebemos essa vida, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo lá na cruz. Lá Ele pagou os nossos pecados. Lá Ele sofreu a ira de Deus que deveria cair sobre nós. Mas Ele, sendo grande e misericordioso, Ele nos deu vida em Cristo Jesus. E como é bom ter essa vida, não a vida que passa rapidamente neste mundo, mas a vida abundante que há em Jesus Cristo. Vida eterna. Vida que começa aqui e vai por toda a eternidade com Cristo. Pelo amor, pela graça e pela misericórdia do Senhor. Estando nós mortos, Ele nos deu vida e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. E Jesus está reinando, soberano, poderoso sobre essa terra. E nós estamos ali assentados com Ele nesses lugares celestiais. Irmãos, nós somos um povo privilegiado. Não por méritos, não porque tenhamos alguma coisa, mas porque Jesus nos amou. Porque antes da fundação do mundo, Deus nos amou em Cristo Jesus. E no tempo, nos chamou pelo seu evangelho e pela sua graça, nós somos transformados, nos tornamos novas criaturas. Esse é o motivo de estarmos aqui. Por isso a igreja existe, para proclamar esse evangelho da graça. Essa graça maravilhosa que acabamos de cantar. Essa graça que nos transforma, que nos molda, que a cada dia vai nos transformando em pessoas parecidas com Jesus. Que coisa maravilhosa essa graça de Jesus. E é por isso que estamos aqui nesta noite com o nosso coração cheio de júbilo, de alegria, porque essa graça tem nos alcançado. Essa graça tem alcançado milhares de pessoas nesse mundo. Tem nos alcançado a nós aqui. Sem méritos, sem apresentar nada a Deus, apenas porque Ele nos amou em Cristo Jesus. Motivo de gratidão, como o presbítero Abraão enfatizou muito aqui no louvor. Nós somos gratos, alegres e podemos realmente render graças ao Senhor. Nessa noite, aqueles irmãos e irmãs que desde fevereiro frequentaram uma classe aqui na igreja chamada Módulo 1, todos os domingos pela manhã, eles frequentaram essa classe. E nessa classe eles conheceram a igreja presbiteriana, conheceram as doutrinas reformadas, conheceram como funciona a igreja, tomaram conhecimento das doutrinas básicas da igreja e decidiram se tornar membros dessa igreja. A pessoa pode fazer essa classe e não é obrigada a se tornar membro. Mas para se tornar membro é preciso que a pessoa conheça a igreja que ele está entrando, a igreja onde ele vai participar. Então, essa igreja, durante esse tempo todo, esses irmãos frequentaram todos os domingos,
das 9 da manhã às 11 horas, 11h30, essa classe. E depois foram ouvidos pelo conselho da igreja e hoje estão aqui para serem recebidos como membros. Então, uma alegria muito grande, podemos ver a igreja, né, com tantos amigos, tantos parentes que vieram prestigiar esses irmãos que hoje se unem à primeira igreja presbiteriana e, consequentemente, à igreja presbiteriana do Brasil. Nossa igreja está fazendo 160 anos no Brasil, agora no mês de agosto, completamos 160 anos presentes no Brasil. Glória a Deus por isso, proclamando esse evangelho da graça, proclamando a vitória de Jesus Cristo sobre a morte. E nós somos felizes e gratos por isso. E por isso nós vamos proceder à nossa recepção dos membros. Nós vamos chamar cada um aqui para vir à frente. E nós temos aqui o presbítero Marcelo e o presbítero Fortunato, que deram aulas para eles, além do nosso irmão Rafael Miranda, que não pôde estar aqui nessa noite. Mas esses dois irmãos têm zelado para que todos fossem bem instruídos nessa palavra. Então eu vou chamar aqui cada nome, por favor, pode vir aqui à frente. E a igreja presbiteriana, ela recebe membros, né, de diversas maneiras. Uma delas são pessoas que já professaram a sua fé, são crentes em Jesus Cristo, foram batizados numa igreja genuinamente evangélica, então são recebidos por jurisdição a pedido. Eles manifestam o desejo de serem membros e são recebidos. Não são batizados novamente. E aqueles que professam a sua fé em Jesus, que vêm realmente confirmar que Jesus Cristo mudou a vida deles, que Jesus Cristo é o Senhor, são recebidos por profissão de fé e batismo. E aqueles os filhos da igreja, que na infância foram batizados e agora vêm confirmar o ato que os seus pais tiveram, esses são recebidos por profissão de fé. Então são umas maneiras que nós temos, e alguns vêm por transferência de uma outra igreja presbiteriana. Então são maneiras que uma igreja local recebe os seus membros. Então, por isso, nós vamos proceder agora à chamada desses irmãos, pedimos a senhora que venha à frente. Então, por jurisdição, a pedido, Cláudio Marques de Paula. Aqui o nome dela. Já está aí? Amanda Pereira Maciel. E as filhinhas, Emanuele e Bela. Dormindo. Beleza, né? Me ajuda aí. Me ajuda aí, ajuda aí. Diana da Silveira Gomes. E a filha, a Juliana Gomes Adão. Espera aí para você tirar retrato. Cara. Juliana. Pedro Felipe está ali, rindo à toa. João Paulo Aparecido Barbosa Pereira e Aline de Oliveira Matias da Silva. João Vitor da Silva Matias.
Leonardo Clemente Jorge Pires. Maria Aparecida da Silveira Carvalho, esposa do Benício. Benício, fica aí para tirar o retrato junto com ela. Ai, casalzinho. Robson Costa Campos e a sua esposa Vanessa Leandro Filipe e o filhinho Heitor. Samuel Souza de Oliveira. Marisa Miguel Del Vivo. Espera aí. E as filhas, Raquel e Priscila, que vão ser recebidas por profissão de fé e batismo. Vitor Marcos de Lana. Marília Ferreira Pimentel e a filha Helena. Luísa Regina Ferreira de Siqueira. Eider de Paula Nascimento e a sua esposa Priscila Aparecida Pires do Nascimento. E por profissão de fé, Maria Eduarda Gomes dos Santos. São esses que completaram, né, o módulo 1. Mas nós temos ainda algumas famílias que foram recebidas por transferência de uma outra igreja presbiteriana. Nosso irmão Hamilton Reis e a sua esposa Cláudia Isabel França Mauler e os filhos Daniel e Davi. Lucimar Macedo da Silva. E a família do nosso irmão reverendo Roberto Carlos Conceição, sua esposa, seus filhos Lucas e Samara.
Vejam, né, que turma bonita, né? Graças a Deus por isso. Deus tem abençoado a nossa igreja, né, com pessoas assim, abençoadas, crentes, que querem servir ao Senhor. E fica aqui o convite para outros. A partir de agosto, nós teremos um outro módulo, reiniciaremos essa classe. Convidamos você a conhecer a Igreja Presbiteriana, primeira igreja, e se Deus assim direcionar, que você venha aqui, quem sabe fazer parte da próxima festa da colheita, que nós teremos certamente no final do ano. É um convite. E agora eles irão responder as perguntas de compromisso, né, com Deus, reafirmando a sua fé e também o seu compromisso com esta igreja. Pastor Jefferson irá fazer estas perguntas. Convido a igreja a se colocar de pé, por favor. De cá, né? Para estar de frente para todos aqui. Meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo ordenou que os seus servos fossem um só corpo com Ele, unidos uns aos outros pela confissão, ou seja, pela palavra que nós professamos diante dos homens. E Ele disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus 10, 32 e 33. E o que vocês então agora professam diante dessa igreja é confessar diante de todas essas testemunhas aquilo que é a sua fé, aquilo que é a sua matéria de confiança no Senhor. E o Espírito Santo também nos diz que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz a confissão para a salvação. Romanos 10, 19. Então, diante dessas questões, e posto que a nossa palavra é que é colocada diante do Senhor, não são documentos, coisas que nós assinamos, mas é de fato aquilo que nós professamos, daí o nome, profissão de fé. Eu quero perguntar aos irmãos algumas questões e peço que vocês respondam então afirmativamente diante de toda a igreja do Senhor e diante do próprio Senhor. As perguntas então são essas. Vocês creem em um só Deus que subsiste em três pessoas: Pai, que é criador de todas as coisas visíveis e invisíveis; o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou na nossa justificação; e o Espírito Santo, que é o santificador das nossas almas e o doador da vida. Vocês creem? Vocês creem que as Escrituras Sagradas do Velho e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja, e que então são falsas e perigosas todas as outras doutrinas e cerimônias que são contrárias a essa palavra, e todos os usos e costumes que são acrescentados à simples lei do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Vocês creem? Vocês confessam que são pecadores, que por natureza são incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, que são inclinados antes a amar e fazer o que essa lei condena, e tendo pecado por muitas vezes por pensamentos, palavras e obras, assim vocês confessam? Vocês creem então que o sangue de Cristo purifica de todo pecado, e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificação, senão a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo que Jesus dá a todo aquele que lhe pede? Amém. Vocês então estão sinceramente arrependidos do mal que têm desfeito diante de Deus e estão resolvidos a fazer o uso diligente de todos os meios de graça por Ele ordenados para o bem do seu povo e a seguir os preceitos de sua lei, deixando de fazer aquilo que Ele proíbe em sua palavra e fazendo com toda vontade aquilo que sua palavra lhes ordena, auxiliados pela graça de Jesus? A última pergunta. E vocês prometem que, como membros dessa igreja,
vocês serão sujeitos à sua disciplina, às suas autoridades, à sua liderança, que são constituídas e estão então debaixo do ensino e governo da palavra de Deus, enquanto essas lideranças forem fiéis às Sagradas Escrituras. Amém. Irmãos, vocês sendo fiéis nessas promessas, vocês buscando e labutando, sendo realmente corpo do Senhor aqui nessa igreja, vocês lutando por essa igreja será também sua companheira e todos nós, num só corpo, lutaremos juntos pela fé em Jesus Cristo e para que o Evangelho seja pregado por onde o Senhor então nos levar. Assim o Senhor nos abençoe. Vamos então orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar, Senhor, porque hoje nós temos um grupo de irmãos aqui, Pai, que vem se colocar diante da tua igreja e se ajuntar à tua igreja, Senhor Deus, como novos membros nesse corpo. Ó Deus, nós te louvamos porque essa tem sido a nossa história. Há um tempo atrás, Senhor, eu estava aqui também confessando o teu nome como meu Senhor e Salvador. E, ó Deus, daqui a algum tempo outros virão para fazer essa confissão também. E, ó Deus, nós te louvamos porque assim tem sido a tua igreja. Ó Deus, o Senhor é quem tem nos sustentado. O Senhor, ó Deus, é que tem sido aquele que, pela tua fidelidade, ó Deus, pelo teu compromisso consigo mesmo, o Senhor tem nos dado tua graça. E tem feito com que a tua obra, Deus, avance diuturnamente, ó Deus, nessa cidade, nesse estado, nesse país. Ó Deus, através de nossos irmãos em missões por todo esse planeta, nós temos visto e nós temos ouvido e temos testemunhado que o Senhor continua salvando pecadores, e louvado seja o teu nome por isso. E, ó Deus, nós queremos te rogar nessa hora que o Senhor abençoe grandemente a vida desses queridos irmãos aqui, Pai. Senhor Deus, ensina-nos como igreja a acolhê-los, ó Deus, da melhor forma possível. A amá-los, ó Deus, a respeitá-los, a estar com eles, ó Deus, a orar por eles, a incentivá-los. Ó Deus, ensina-nos como igreja a abraçá-los, ó Deus, e a caminharmos juntos, a cerrarmos fileiras pela fé evangélica, pela fé, ó Deus, genuína no Senhor Jesus. E, ó Deus, que o Senhor também lhes ensine que eles são corpo conosco, que eles são um só em Cristo conosco, que nós temos, ó Deus, o mesmo Senhor e Salvador, e através de um só batismo, nós somos unidos, ó Deus, a Ti, Pai, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor e nosso Salvador. Ó Deus, esse não é um momento, ó Pai, de pompa, de circunstâncias, ó Deus, mas esse é um momento, ó Pai, em que nós confessamos mais uma vez que Tu és o nosso Deus e o nosso Senhor. E, ó Pai, no nome de Jesus, abençoe esses queridos aqui, Pai. Abençoe suas famílias, abençoe sua caminhada, ó Deus, para que dia após dia sejam fortalecidos no Senhor. Que eles tenham, ó Pai, realmente um compromisso em santidade, em crescimento, em apoiar a Tua igreja, frequentar a escola dominical, frequentar os cultos, pequenos grupos, serem dizimistas, ofertantes, serem, ó Deus, dispostos a trabalhar pelo Teu reino. Pai, nós sabemos que isso não é simples e não é tão fácil, Pai, mas que eles, em nome de Jesus, ó Deus, venham de fato a somar e a ser bênção nessa igreja, e que essa igreja seja bênção na vida deles, para a honra e glória do Teu nome. Senhor, nessa hora, Pai, nós queremos rogar que o Senhor continue cuidando e falando aos nossos corações. Para a glória do Teu nome é que nós oramos, Te bendizemos e recebemos esses queridos, ó Deus, como membros da Tua igreja nessa hora. E os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor Deus. Nós vamos chamar agora, para vir mais à frente, as pessoas que serão batizadas, okay? Porque os outros fizeram a profissão de fé, né? Vieram por jurisdição, e agora esses que receberão então o sacramento do batismo. Vamos pedir para virem mais aqui para o púlpito, aqui para perto. Primeiro a nossa irmã Raquel Miguel Del Vivo. Raquel. A Priscila Miguel Del Vivo. Pode chamar todos, não? Depois só vai batizando aqui. Não, aí eu repito o nome. Nosso irmão Vitor. Vai batizando? Então tá bom.
Vai lá na hora. Raquel, eu, ministro de Deus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa irmã Priscila, Miguel Del Vivo. Priscila, eu, ministro de Deus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, Vitor Marcos de Lana. Vitor, eu, ministro de Deus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marília Ferreira Pimentel. Vai trazer a Helena. Marília, eu, ministro de Deus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chamar Luísa Regina Ferreira de Siqueira. Luísa, eu, ministro de Deus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eider de Paula Nascimento. Depois a Priscila Aparecida Pires do Nascimento. Casal abençoado. Eider, eu, ministro de Deus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Priscila, eu, ministro de Deus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queria chamar agora os pais que vão trazer os seus filhos menores, né? Então, Amanda, com as duas pequeninas. A Marília vai trazer a Helena. O Robson e a Vanessa vão trazer o Heitor. Meus queridos irmãos, da mesma forma que anteriormente os irmãos que foram recebidos professaram sua fé, nós também temos a confissão e o compromisso, que é um compromisso que nós fazemos de palavra, de trazer os nossos filhos e colocá-los diante do Senhor. O batismo é um dos dois sacramentos da Igreja Protestante. Juntamente com a Santa Ceia, esse sacramento significa então que o Senhor administra sobre nós a sua bênção. O Senhor nos sela com o seu Santo Espírito quando nós nos submetemos ao sacramento do batismo. E o que vocês, pais, colocam agora é o compromisso de vocês zelarem, ensinarem, educarem suas crianças para que elas vejam em vocês o exemplo do que é um cristão. Seus filhos vão crescer olhando para vocês, tendo o testemunho, vendo vocês orarem, vendo vocês ensinarem as palavras do Senhor para eles. E na idade correta, quando o Senhor os chamar, eles virão e vão professar, como esses irmãos aqui, eles vão professar a sua fé no Senhor. Então, o que vocês fazem agora é um compromisso de serem exemplos para eles. E a igreja é testemunha desse compromisso. E assim eu quero pedir a vocês que vocês também, da mesma forma, respondam algumas perguntas que nós faremos aqui agora. Amém?
Meus irmãos, vocês prometem que se Deus for servido, conservar a vida dos seus filhos até a idade própria, vocês vão educá-los na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e em nossa santa religião, como é ensinada nas Sagradas Escrituras do Velho e Novo Testamentos, prometem? E vocês prometem ainda encaminhar os seus filhos nas santas veredas da cruz. Vocês prometem ser vocês mesmos um exemplo de piedade e realmente envidarem todos os esforços para livrar os seus filhos das más companhias, dos maus exemplos, ensinando a eles a Bíblia e trazendo-os convosco à igreja regularmente, ensinando ainda que eles adorem ao Senhor com reverência e estimem aos demais irmãos da igreja como membros da igreja de Cristo. Vocês prometem isso? E vocês prometem ainda que vão orar com eles, orar por eles, dar-lhes ou mandar dar a eles a instrução e educação que puderem e criá-los na disciplina e na correção do Senhor, prometem? Amém. Vocês sendo fiéis nessas promessas, vocês verão o fruto desse trabalho. Vocês verão seus filhos confessando Jesus como Senhor. Vocês verão seus filhos testemunhando que a sua fé é a fé deles também. E isso vai ser bênção. Vai ser realmente aquilo que é aprazível ao coração do Senhor e para vocês pais também. A alegria de ver os seus filhos com o nome escrito no livro da vida. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, agora nós estamos, ó Deus, diante do Senhor, apresentando, ó Deus, trazendo para o sacramento do batismo, ó Deus, esses pequeninos, Senhor, essas pequeninas. Senhor, a Tua palavra nos ensina que o Senhor é o Deus da família, o Senhor é o Deus do pai, da mãe, do filho, da filha. O Senhor é aquele que nos sustenta, ó Deus, e nós Te louvamos por isso. Porque, ó Deus, na Tua família, na família do Senhor, ó Deus, não há excluídos, pelo contrário, o Senhor redime toda a casa, o Senhor é o Deus do nosso lar, Pai. E, ó Deus, nessa hora, em nome de Jesus, que o Senhor tome cada pequenino desse nas Tuas mãos, que o Senhor, ó Deus, coloque a Tua mão poderosa, que o Senhor abençoe, ó Deus, para que sejam realmente selados por Ti, e que, ó Deus, o Senhor abençoe cada pai, cada mãe aqui, ó Deus, para que possam ser fortalecidos em Ti, e cuidar, ó Deus, para que os seus filhos cresçam na presença do Senhor, Pai. Ó Deus, nós vivemos um tempo em que todos nós, ó Deus, família do Senhor, somos bombardeados com tantas informações, com tantas ciladas do nosso inimigo. Nós somos, ó Deus, bombardeados com desejos da carne que hoje em dia, ó Deus, têm sido aprovados pela sociedade. Mas, ó Deus, nós Te pedimos nessa hora, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia desses pais aqui e dá a eles, ó Deus, a visão que vai além da visão comum. Que eles sejam sábios, ó Deus, para cuidar de seus filhos, para orarem por eles, para testemunharem e serem, ó Deus, exemplos de vida cristã a cada dia, Senhor. E eu Te peço, Pai, ajuda-os, ó Deus, fortaleça-os, para que dia após dia, Senhor, o Senhor esteja nesses lares e o Senhor esteja cuidando de cada pequenino, cada pequenina aqui, Senhor. Dando a eles, ó Deus, a graça de verem suas crianças no tempo determinado pelo Senhor, ó Deus, a virem e declararem: Jesus é o meu Deus, é o meu Senhor. Pai, fortalece-os, ó Deus, na saúde, fortalece-os, ó Deus, na sabedoria, nos ensinos, na escola, dá, ó Deus, boas companhias para eles, dá, ó Deus, realmente o livramento de homens maus que tanto têm feito de ruim nesses nossos dias, e faz, ó Deus, com que cada família aqui seja guardada, protegida, que os Teus anjos sejam acampados ao redor de cada lar aqui, ó Deus, protegendo a bênção do Senhor sobre cada criança aqui, Pai. Senhor, nós oramos e agora, Deus, celebramos esse ato no nome santo de Jesus e rogamos que seja o Senhor selando cada uma dessas vidas com o Teu Santo Espírito, para a glória do Teu nome que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Helena, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Emanuele, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bela,
filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Heitor, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus promete ser o nosso Deus e o Deus dos nossos descendentes no decurso das gerações. E nós podemos testemunhar a verdade dessa promessa se cumprindo nas gerações dos pais, dos filhos, e Deus vai renovando a sua graça sobre as nossas vidas. Por isso esse é um momento extremamente precioso. Vamos orar. Senhor, confirma nos altos céus estes atos que acabamos de realizar em Teu nome, Senhor. Ó Deus, que essas crianças que agora, ó Pai, receberam esse sacramento, que sejam mais uma vez guardadas pelo Senhor. Abençoe, ó Pai, os seus pais, para que possam cumprir as promessas que fizeram. Guarda-os, ó Pai, livra-os. Ó Deus, que eles possam ser exemplos de vida para os seus filhos. Ó Deus, e que as gerações que se seguirem possam também, ó Deus, manifestar este mesmo ato de fé. Que essas crianças, ó Pai, mais tarde venham por si mesmas fazerem a sua pública profissão de fé. E assim, ó Deus, confirmar este ato de fé que os seus pais realizam na Tua promessa de ser o nosso Deus e o Deus dos nossos descendentes no decurso das gerações. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. Obrigado, ó Pai, pelas vidas que foram recebidas aqui nesta noite. Ó Deus, são vidas preciosas para o Senhor. Por elas, Jesus Cristo deu a sua vida no Calvário, Pai. Ó Deus, guarda-os, ó Pai. Ó Deus, que cresçam mais e mais no conhecimento da Tua palavra, no conhecimento do Senhor, ó Pai. E abençoe esta igreja, Pai, para que seja um local agradável e seja receptivo a estes novos irmãos, ó Pai. Que eles se sintam aqui numa família, Pai. Que eles se sintam aqui acolhidos, ó Pai. E possam, ó Deus, fazer parte desse povo abençoado. Nós oramos e abençoamos estas vidas em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.